Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós estamos nesse trimestre estudando na revista Compromisso sobre a Igreja de Cristo, sua natureza e missão. E nós estaremos hoje estudando sobre o tema A Razão de Ser da Igreja. É a nossa lição número 2 da Escola Bíblica Dominical Online da Igreja Batista Sião, situada na rua Forte São Pedro, no Campo Grande, Salvador. E nós temos a grata satisfação de ter você participando juntamente conosco destes estudos que cremos serem eles os estudos de muita importância, principalmente para os dias atuais, e que nós precisamos estar atentos, vigilantes, sóbrios e buscando sempre na Palavra de Deus, sob a orientação do Espírito Santo, a maneira correta de nós vivermos no presente século. E a lição, ela aborda sobre a igreja, né? E nós sabemos que a igreja, biblicamente, é um corpo, é o corpo de Cristo. Cristo é aquele quem comanda, quem direciona a igreja. E o texto áureo da nossa lição, ele se encontra em Atos, capítulo 8, versículo 4, que diz assim: o autor do livro de Atos é um livro histórico, o autor é Lucas, e diz o seguinte: mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Nós sabemos que a Igreja de Cristo, ela tem a sua razão de ser como um organismo vivo. E a igreja, ela é composta de pessoas que, conforme o próprio encontro de Nicodemos com Jesus, Jesus disse que era necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então, Jesus está mostrando que aqueles que tiveram a experiência do novo nascimento, aqueles que foram lavados e redimidos pelo seu sangue, aqueles que creem em Jesus como Salvador, como Redentor, como Senhor, como aquele que nos justifica, e devemos entrar também no processo da santificação, porque está escrito que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então nós estamos nesse processo para depois recebermos a glorificação. Este nosso corpo, ele será transformado em um corpo incorruptível, sem pecado. De modo que, enquanto a igreja está aqui na terra, ela tem a missão
de adorar a Deus. Jesus, quando a mulher samaritana teve um encontro com ele, o Senhor Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura. Então, a igreja aqui, ela tem a razão de ser como uma igreja que adora ao Senhor. E tem somente a Jesus como Salvador, como aquele que é digno de receber adoração, culto, e só serve, a igreja só serve a Deus como aquele que é digno de receber o louvor, a adoração e toda a dedicação que a palavra de Deus nos ensina. Então, por este motivo, a igreja, aqui no contexto de Atos, ela estava passando por algumas situações. Nós vamos ler uma delas aqui, que está no texto bíblico de Atos, capítulo 6, de 1 a 7, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão e Prócoro e Nicanor e Timão e Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Como nós acabamos de ler, a igreja, organismo vivo, constituída por pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, que experimentaram o novo nascimento e que tem Jesus como Senhor, como aquele que é para nós o caminho, a verdade e a vida. Ela, desde o princípio, como vimos, passou e passa por situações adversas. Aqui, no caso, os irmãos, eles estavam fazendo uma defesa, daqueles que estavam sendo esquecidos. No caso aqui, as viúvas que estavam sendo esquecidas.
talvez, né, houve aqui uma certa falta de cuidado com relação ao fato de serem, né, judias, mas de fala grega, e como estava havendo uma transição, então deu-se mais atenção, né, às viúvas hebreias, né, judias, que falavam o hebraico. Então houve a necessidade de uma solução, né? Eles se reuniram, os 12 apóstolos convocaram a multidão e disse que não era bom que eles deixassem de manter a vida de devoção, de oração e pregação da palavra, sendo que outros membros do corpo de Cristo, porque sabemos que cada membro ele tem a sua função, outros membros poderiam doar, distribuir os mantimentos, os alimentos, aquilo que era necessário para que as viúvas, para que as irmãs, para que os irmãos, de modo geral, não tivessem necessidade. Então, eles, obviamente, guiados pelo Espírito Santo, fizeram esta convocação e escolheram homens, escolheram irmãos, e esses irmãos, eles eram também, né, dotados, eles tinham dons, talentos. Sabemos que Deus, através do seu Espírito Santo, distribui dons à igreja, né, ao corpo de Cristo. Então eles resolveram ali e escolheram 7 irmãos, 7 homens. Estes homens, eles tinham características, atributos, qualidades que lhes davam, né, a condição de exercerem aquele ministério. E foram escolhidos, como nós vimos aqui, foram escolhidos Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. E estes homens, eles tinham virtudes como de boa reputação, ou seja, eram pessoas que cuidavam do nome, do seu nome. Nós, infelizmente, hoje estamos vivendo um período em que temos tomado conhecimento de muitos escândalos, e isto compromete a missão, o ministério da igreja. Mas graças a Deus que Jesus, em Mateus 16, 18, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós temos Jesus como o Senhor da igreja. Sabemos que a igreja de Cristo, em todas as coisas,
ela é mais do que vitoriosa. De modo que esses homens, eles tinham esse atributo de boa reputação, bom nome. É interessante que nós estamos vivendo um período em que as pessoas, elas querendo, né, retaliar o sistema, elas tomam atitudes que muitas vezes comprometem o nome delas. E aí nós vamos ver pessoas que, em vez de fazerem a ligação pelas vias legais da água, da luz, fazem aquele chamado gato e depois querem reclamar, né, do sistema ou de pessoas que estão lá nos representando. Mas a gente sabe que isto não é correto, não é edificante, e Deus, ele nos ensina a agir conforme aquilo que é justo. De modo que estes homens, eles também eram homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Sem sombra de dúvidas que o enchimento do Espírito Santo requer que nós nos debrucemos na palavra de Deus, como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, ele diz que devemos nos encher do Espírito Santo, falando entre nós salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, nós devemos ter o nosso olhar voltado para a palavra de Deus, como aqueles homens que foram escolhidos ali no capítulo 6 de Atos para servirem às mesas, servirem aos irmãos e àqueles que precisavam. Eles eram homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Eram homens também que cuidavam, né, daqueles que tinham necessidade. E eles, então, se dispuseram a obedecer aquilo que foi determinado. Então nós vemos que, como igreja, como corpo de Cristo, nós temos direitos e deveres. É o que estes servos de Deus passam para nós. E a decisão que foi tomada trouxe, né, contentamento, satisfação a todos os irmãos. E estes irmãos foram apresentados diante dos apóstolos, e estes oraram-lhes impondo as mãos. Então nós vemos aí que eles estavam mostrando ali que o ministério diaconal era um ministério que requeria, né, a imposição das mãos. E os apresentaram, ou melhor, e diante disso a igreja de Cristo, ela crescia. Nós sabemos que nós temos já uma palavra, uma promessa de que
Um é o que planta, outro é o que rega, e Deus é que dá o crescimento. Então, ao cumprirmos a nossa missão como Igreja de Cristo, como corpo do Senhor Jesus Cristo, de proclamar a salvação, as boas novas de salvação, e regarmos, nós vemos aqui que a ordem não está propriamente na palavra ide e pregai, mas está em fazei discípulos. Em Mateus 28, 19 e 20, nós recebemos de Jesus esta missão de ir e pregar o Evangelho e fazer discípulos. A ordem está em fazer discípulos. E nós vemos aqui na igreja cristã primitiva o cuidado que os apóstolos, que os irmãos tinham em cumprir com esta missão, porque aí está a razão de ser da igreja. A igreja que adora ao Senhor, igreja que serve ao Senhor com alegria, se apresenta a Ele com cânticos, mas uma igreja também que anuncia o Evangelho, as boas novas de salvação. E por isso nos diz que a palavra de Deus crescia e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, nós vemos aqui que a forma como a igreja ela se colocava nos mostra que a igreja ela estava no caminho certo, no rumo certo, por isso crescia, e os problemas que surgiam, as dificuldades, as adversidades eram resolvidos, eram solucionados, e nada que não fosse resolvido e que não impedisse a razão de ser da igreja. Então, os problemas que surgiam e que surgem devem ser meios para que a igreja possa superá-los e também crescer. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele nos designou, nos nomeou para que possamos ir e produzir frutos, de modo que esta é a razão de ser da igreja. É uma igreja que, apesar dos problemas que são intercorrências naturais, mas ela não fica à mercê destas situações, pois os problemas são resolvidos pela própria igreja, porque ela, a igreja, ela tem aquele que pode resolver todas as coisas, o Deus dos impossíveis. E para aquele que crê, como nós que somos a igreja, não há impossível. Uma igreja que é composta de discípulos, ou seja, de alunos, de aprendizes do Senhor Jesus. Eu costumo dizer que tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus fez, nós podemos imitá-lo sem medo de errar, porque Jesus
ele é o nosso maior modelo. Ele é aquele que nos dá total sabedoria para lidarmos com quaisquer situações. E é impressionante como o apóstolo Paulo, ele pegou esta ideia de que devemos ser imitadores, porque ele mesmo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Observe que há um comprometimento, há os direitos que nós temos, mas há também os deveres que nos levam a ter esta capacidade de dizer, como Paulo, que naquilo que nós imitamos a Cristo, que as pessoas nos imitem. A igreja tinha uma liderança eficaz. Eram homens, como nós vimos, de qualidade, homens com uma vida comprometida com o reino de Deus, com a palavra de Deus, homens guiados pelo Espírito Santo. Uma igreja que valorizava virtudes, qualidades espirituais em seus líderes. Então nós sabemos que temos que ter esse cuidado de valorizarmos as virtudes, porque às vezes nós nos prendemos tanto aos defeitos que esquecemos que o nosso olhar deve estar mais voltado para as virtudes e seguirmos os bons exemplos. Uma igreja que toma suas decisões, mas é completamente submissa ao Senhor Jesus. Então, este é o cuidado que a Igreja de Cristo deve ter como representante do Senhor Jesus aqui na Terra. A igreja supera suas dificuldades internas para cumprir a sua missão. Então nós vimos no capítulo 6, verso 7, que a igreja, ela solucionou aquela situação e o que houve? Crescimento, a palavra de Deus crescia e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E a igreja supera também dificuldades externas e cumpre a sua missão. Então, nós vimos que a igreja, apesar de sofrer as perseguições, externas, mas ela continuava firme no cumprimento da sua missão. Nós sabemos que Paulo, antes, como está em Atos 8, de 1 a 7, ele também consentiu na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então, nós sabemos que a igreja, ela sempre sofreu perseguições, ela sempre teve situações adversas, tanto interna como externamente, mas sabemos que temos uma palavra do Senhor Jesus que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, de modo que devemos prosseguir firmes no propósito de tornar Jesus Cristo conhecido e proclamar o reino de Deus como verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, e que aguardamos como Igreja de Cristo a sua volta, e devemos estar firmes nesse propósito de adorá-lo, de servi-lo e de anunciar as boas novas de salvação a todo aquele que precisa. Amém.